Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o ataque final. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 19 de janeiro de 2026. Grandioso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, te apresento todos que me ouvem, a família de cada um, também a minha família, a minha vida, nosso Brasil e todas as nações do mundo. Tenha misericórdia das almas que ainda não te conhecem como Salvador e sustenta os salvos, as tuas mãos poderosas. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Perdão, pessoal, estou um pouco rouco. Bom, gente, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia falando assim, o ataque final. E eu quero falar exatamente do que o diabo nesses últimos dias está realmente propagando. A Bíblia fala sobre, eu já falei até recentemente em uma das mensagens do dia, sobre a brevidade do final, né, dos dias, das ações que Satanás está aqui realizando nessa terra, destruindo muitas almas. Ele sabe que tem pouco tempo. E aqui Paulo, já vendo isso como sendo um cenário dos dias atuais, ele fala que muitos iriam apostatar da fé, iriam negar a sua fé, porque estariam dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Especificamente nessa mensagem de hoje, eu quero falar sobre uma classe de pessoas. Uma classe de pessoas que a gente deve cuidar, que a gente deve olhar com mais carinho, com mais atenção, com mais respeito até. Né? Quero falar das crianças em especial. Que a Bíblia já fala que nesses últimos dias, os inimigos, os diabos, os demônios iriam intensificar, né, a sua ação para atingir o máximo de pessoas possíveis. Como a criança ela está naquela fase de mudança, de formação, tanto espiritual como emocional, torna-se alvo fácil dessas ações. Quando o inimigo, o diabo, ele vai promovendo confusão na mente da criança, do adolescente, aquela rebeldia, né? O afastamento da verdade. A criança fica, insubmissa, não quer mais ouvir os conselhos dos mais velhos, enfim. Mas por que eu quero falar especificamente sobre essa classe? As crianças. Por quê, gente? Você, a senhora, o senhor deve ter alguém em casa, né? Alguma criança. Sei lá, seja um filho, uma filha, um sobrinho, sobrinha, um neto, enfim. Tem alguém que é dessa fase, né? Ou dessa faixa etária de idade. E você deve ter percebido ou está percebendo que por mais que você, a senhora e o senhor, queiram, né, digamos assim, inculcar na mente dessa criança os hábitos bons que você aprendeu dos seus pais, e seus pais aprenderam dos seus avós, há uma resistência para essas crianças de hoje. Elas não aceitam. Paulo fala desse tempo trabalhoso. Fala que vai ser realmente muito difícil. Inclusive, na segunda carta dele, né, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, aliás, capítulo 3, versículo 1, ele fala exatamente sobre essa questão dos tempos trabalhosos. A gente sabe que nesses últimos dias, muitas coisas estão surgindo, como, por exemplo, os falsos profetas que se levantarão e enganarão a muitos. Foi Jesus quem disse, Mateus capítulo 24 e versículo 11. Mas falsos profetas aqui não quer dizer necessariamente líderes religiosos apenas, mas sim
todo aquele ou qualquer pessoa que esteja em um papel de evidência e tem o poder de persuasão, o poder de ensinar e de doutrinar e de formar a cabeça do indivíduo com as suas ideologias, seus pensamentos. Então, muitos falsos nesse sentido, profetas ou mestres nesse sentido, vão querer ensinar um novo tipo de educação para as crianças. Está entendendo? Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A gente sabe disso quando ele fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, quando ele aponta as armaduras de Deus. Então a gente tem que estar, sabe, sempre com os nossos olhos espirituais abertos, prontos, vendo esse mundo espiritual, porque a luta é espiritual, a batalha é espiritual. Há uma coisa importante que a gente deve perceber, Jesus mesmo falando, quando ele diz assim, Mateus registrou palavras de Jesus, capítulo 18, versículo 6, quando ele fala que nós devemos ter cuidado para não fazer tropeçar um desses pequeninos. Em outras palavras, tenha cuidado da forma ou na forma que você vai educando as crianças que estão sob sua responsabilidade. Então a gente deve se preocupar, deve ter uma atenção muito grande, maior do que até a nós mesmos, para essa classe de pessoas, porque nesses últimos dias o diabo tem realmente investido contra a família, usando até os seus demônios para perturbar as crianças e as crianças perturbarem os mais velhos, adultos. Provérbios capítulo 22, versículo 6, muito conhecido. Instrui, ensina o menino, a criança, no caminho que deve andar. Sabe por quê? O texto conclui, e quando ela crescer, quando tiver adulta, não vai esquecer do que aprendeu. Gente, ore pelas crianças. Se tiver oportunidade de dar um conselho, uma palavra, de fazer com que essa criança deixe de fazer uma coisa que realmente não agrada a Deus, nem agrada os mais velhos, com sabedoria, com coerência, sem disciplina severa, faça essa criança mudar o seu comportamento. Mas, sobretudo, ore pelas crianças. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.